Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Hoje a gente mergulha na história de uma figura, assim, absolutamente central na tecnologia moderna. Linus Torvalds. Temos bastante material aqui, artigos, vídeos, notas. Exato, e a ideia é justamente essa, né? Fazer uma exploração bem completa para quem tem tempo de ouvir, quer entender a fundo quem é o cara por trás do Linux e do Git. Isso. Nada de resumo corrido. Vamos passar por tudo, desde o começo. Então, bora desempacotar essa história. Quem é Linus Benedict Torvalds? Bom, ele nasceu em Helsinki, na Finlândia, em 28 de dezembro de 1969. É um nome que, nossa, todo mundo que mexe com tecnologia, especialmente open source, conhece, né? Com certeza. E a família dele? Parece que tinha um background interessante. Tinha, sim. Os pais, Nils e Anna Torvalds, eram jornalistas e ativistas nos anos 60. O avô materno, Leo Törnqvist, era professor de estatística na Universidade de Helsinki. E ele tinha um tio físico também. O ambiente bem intelectualizado, então. Bastante. E eles pertencem à minoria de língua sueca na Finlândia, o que é um detalhe cultural importante. E o nome Linus. É curioso. Por quê? É uma homenagem dupla ao Linus Pauling, que ganhou 2 prêmios Nobel, um de Química e outro da Paz. Uau! E também ao personagem Linus Van Pelt, da turma do Charlie Brown, dos Peanuts, aquele do cobertozinho, sabe? Sei, claro. Que mistura inusitada! E o sobrenome Torvalds tem alguma história? Tenho. Parece que foi inventado pelo avô paterno dele, Olli Torvalds, que também era poeta e jornalista. Não era o sobrenome original da família. Interessante. E como foi a infância dele nesse ambiente? Ele era um garoto estudioso desde pequeno? Olha, sim, era descrito como uma criança estudiosa, mas também um pouco tímida, talvez introvertida. Os pais se divorciaram quando ele era bem novo, e parece que o pai era bem ativo politicamente na esquerda, o que talvez tenha trazido alguns desafios. Entendi. E ele tinha muitos amigos? Parece que não muitos. Ele era mais próximo da irmã mais nova, Sarah. Mas a grande virada, assim, aconteceu quando ele tinha uns 11 anos. Ah, é? O que aconteceu? O avô materno, o estatístico, comprou um dos primeiros computadores pessoais, um Commodore VIC-20. E aí, né? Aí o bichinho da computação picou ele. Exatamente. O avô pediu ajuda para usar o computador e o Linus mergulhou naquilo. Começou a aprender a programar sozinho, primeiro em BASIC, depois direto em Assembly, para tirar mais performance da máquina. Nossa, Assembly? Com 11, 12 anos? Isso é bem avançado. Muito. Ele passava horas ali criando programas, até jogos. Tem a história de que ele fez um clone do Pac-Man chamado Coolman. Que legal, então ele já era o nerd clássico da turma. Totalmente. Aquele estereótipo, né? Muito bom em matemática e física, parece que ganhava prêmios em dinheiro em competições de matemática, mas a vida social não era o forte dele. Ele mesmo se descrevia como feio e socialmente inepto na adolescência. E depois do Commodore, veio outra máquina? Sim, aos 17 anos ele juntou dinheiro e comprou um Sinclair QL. Era uma máquina mais potente da época e ele continuou na mesma pegada, fuçar, programar, entender como as coisas funcionavam por dentro. E como ele aprendia tudo isso? Porque não tinha internet como hoje, né? Tutoriais, fóruns, não mesmo, era tudo na raça. Livros, manuais, tentativa e erro. Ele desenvolveu editores de textos, jogos, até drivers para o Sinclair QL. Essa falta de recursos fáceis talvez tenha sido fundamental para ele desenvolver essa capacidade de fundo nos problemas. Faz todo sentido. É aí que a coisa fica realmente interessante, né? A formação dele. Pois é. Depois do ensino médio, ele entrou para a Universidade de Helsinki em 1988 para cursar Ciência da Computação. Mas aí teve uma pausa. Serviço militar? Exato. Na Finlândia é obrigatório. Ele serviu por 11 meses na Marinha, como segundo-tenente, numa unidade de controle de tiro. Calculava trajetórias para artilharia costeira. Que específico.
E depois ele voltou para a faculdade? Voltou em 1990 e foi aí que ele teve contato mais sério com o sistema operacional Unix nos computadores da universidade. E também leu um livro que mudou tudo. Ah, o famoso livro do Andrew Tannenbaum sobre o Minix. Esse mesmo. Operating Systems, Design and Implementation. O Minix era um sistema operacional tipo Unix, só que simplificado, criado pelo Tannenbaum para fins educacionais. E o Linus se interessou por isso? Muito. Tanto que no início de 1991, ele decidiu comprar um computador novo, um PC IBM compatível com processador 386. Comprou parcelado, foi um investimento grande para ele na época. E ele instalou o Minix nesse PC novo? Instalou. Mas aí veio a frustração. Ele achou o Minix limitado em vários aspectos, principalmente no licenciamento, que não permitia modificações livres para fins comerciais e também tecnicamente. Ele queria algo que pudesse usar para acessar os servidores Unix da universidade a partir de casa, pelo modem. E não tinha nada pronto que servisse? Ele não achou nada que o satisfizesse, então ele decidiu, bom, vou fazer o meu próprio. Começou desenvolvendo um emulador de terminal, um programa bem específico para a tarefa de conectar remotamente. Mas isso ainda não era um sistema operacional completo, certo? Não era só o começo. Mas ele foi se empolgando. Ele precisava de funções para ler e escrever arquivos no disco, para gerenciar as tarefas, e quando viu, estava escrevendo um kernel, o núcleo de um sistema operacional. Do zero. Basicamente do zero, inspirado nos conceitos do Unix e do Minix, mas escrevendo o próprio código em C e Assembly especificamente para o hardware 386 dele. E como isso virou o Linux que a gente conhece? Bom, ele estava trabalhando nisso sozinho como um projeto pessoal, mas aí ele começou a interagir com outras pessoas online, principalmente num grupo de notícias sobre Minix. Um amigo dele, Ari Lemke, que administrava o servidor FTP da universidade onde o Linux hospedou o código pela primeira vez, achou que o nome original que o Linux queria, Freaks... Freaks? Sério? Sério, Freaks de free, livre, freak, esquisito e X de Unix. O Ari achou que não era um bom nome e, por conta própria, criou um diretório chamado Linux, de Linux e Unix, para guardar os arquivos. E o nome pegou. Que sorte, hein? Linux soa bem melhor. Concordo. E um ponto crucial foi a integração com o projeto GNU, do Richard Stallman. O GNU já tinha desenvolvido muitas ferramentas essenciais de um sistema Unix-like, compilador, editor, shell, mas faltava o principal, o kernel. O kernel que o Linux estava fazendo. Exatamente, o kernel do Linux preencheu essa lacuna, ele combinou o kernel dele com as ferramentas GNU, e aí sim você tinha um sistema operacional livre e funcional. Por isso muita gente defende o nome GNU Linux, para reconhecer essa combinação. Faz sentido. E aí veio o anúncio oficial. Sim, em 25 de agosto de 1991, ele postou aquela mensagem famosa na Usenet, no grupo comp.os.minix, dizendo que estava criando um sistema operacional livre. Apenas um hobby, não será grande e profissional como o GNU. Ele pedia sugestões e perguntava o que as pessoas gostariam de ver num sistema assim. Mal sabia ele o que estava por vir. Como foi a recepção inicial? Foi crescendo aos poucos. No começo era algo bem tosco, difícil de instalar e usar, só para quem era muito hacker mesmo. Mas a ideia de um kernel Unix-like livre para o PC era muito atraente. Outros desenvolvedores começaram a se interessar, a contribuir com código, a testar. Teve uma história curiosa sobre ele pedir cartões postais, não teve? Teve. Para provar que o Linux estava se espalhando, ele pediu para as pessoas que usavam enviarem um cartão postal para ele. Ele recebeu vários. Que legal! E a famosa treta com o Tannenbaum, como foi isso? Ah, sim. Isso aconteceu um pouco depois, em 1992. O Tannenbaum criticou publicamente a arquitetura do Linux, dizendo que usar um kernel monolítico, onde tudo roda no mesmo espaço de memória privilegiado, era um erro de design. Que o futuro eram os microkernels, mais modulares, com serviços rodando fora do núcleo principal. E o Linus respondeu? Respondeu, e não foi muito polido. Defendeu a abordagem monolítica como mais simples e performática para os PCs da época. Foi uma discussão longa e acalorada que ficou conhecida como a Guerra Linux-Minix ou a Guerra dos Kernels.
No fim, a história deu razão ao pragmatismo do Linux, pelo menos para o sucesso massivo do Linux. O Linux decolou de um jeito que o Minix nunca conseguiu, né? Nem de longe, a comunidade Linux cresceu exponencialmente. E o Linus tomou uma decisão fundamental logo no início: lançar o Linux sob a licença GNU General Public License, a GPL. O que isso significava na prática? Significava que qualquer um podia usar, estudar, modificar e distribuir o código, mas com uma condição: qualquer trabalho derivado também teria que ser distribuído sobre a GPL. Isso garantiu que o Linux permanecesse livre e que as melhorias da comunidade beneficiassem a todos. Foi uma escolha estratégica genial. E ele conseguiu pagar o computador que tinha comprado parcelado? Conseguiu! Teve até uma vaquinha organizada por um dos primeiros desenvolvedores, Peter Anvin, para ajudar o Linus a quitar a dívida do PC. Mostra como a comunidade já estava engajada desde cedo. Uma história incrível de colaboração. Vamos falar então dos principais feitos dele. Obviamente, o kernel Linux é o número 1. Sem dúvida. O impacto do Linux é difícil até de mensurar. Ele está na base da maior parte da infraestrutura da internet, em servidores web, bancos de dados, cloud computing, roda na maioria dos supercomputadores do mundo. É a base do Android, que está em bilhões de celulares. Exato. Está em roteadores, TVs, sistemas embarcados, internet das coisas, até na Estação Espacial Internacional. É onipresente. E o segundo grande feito, Git. Git, com certeza. Criado bem depois, em 2005, revolucionou o controle de versão de software. Antes do Git, gerenciar projetos grandes com muitos desenvolvedores era bem mais complicado. O Git tornou isso muito mais eficiente, especialmente para projetos distribuídos como o próprio kernel Linux. Hoje é o padrão de fato na indústria. E ele criou mais alguma coisa relevante? Tem um projeto menos conhecido, mas interessante para quem gosta de mergulho, que é um hobby dele, o Subsurface. É um software de código aberto para registrar e planejar mergulhos. Mostra que ele continua programando por prazer também. Legal. Agora, pensando nesses feitos, por que ele é considerado tão acima da média? É só genialidade técnica? A capacidade técnica é inegável, claro. Mas não é só isso. Eu diria que é uma combinação de fatores. Primeiro, o pragmatismo extremo. Ele sempre se definiu como um engenheiro, não um visionário. O foco dele é resolver problemas técnicos reais, de forma eficiente. Tecnologia é o que importa, ele costuma dizer. Diferente do Stallman, por exemplo, que tem uma visão mais filosófica e política sobre software livre. Exatamente. O Linus é focado no código, na performance, na praticidade. Ele não tem medo de tomar decisões tecnicamente impuras, se elas funcionarem melhor na prática. Aquela discussão sobre kernel monolítico versus microkernel é um exemplo clássico disso. E a liderança. Como ele conseguiu gerenciar um projeto global com milhares de colaboradores voluntários. Aí entra outra característica, a liderança, mesmo que às vezes controversa. Ele estabeleceu um modelo de desenvolvimento aberto, baseado em mérito, onde as melhores ideias e o melhor código prevalecem, não importa de onde venham. Ele é o ditador benevolente, o árbitro final das decisões sobre o kernel, mas ele confia muito nos seus tenentes, os mantenedores dos subsistemas. E ele tem o que chamam de taste, né? Bom gosto para código. Sim, essa é uma qualidade frequentemente citada. Ele tem uma intuição muito boa para saber qual abordagem de design ou qual solução de código é mais elegante, mais robusta, mais fácil de manter a longo prazo. Isso é crucial para manter a qualidade do kernel ao longo de décadas. E a persistência, teimosia dele. Fundamental. Ele é conhecido por ser teimoso e defender suas posições com veemência. Às vezes isso gera conflito, mas também garante que o projeto mantenha um rumo consistente e não se perca em modismos. Entendi. É uma mistura complexa de habilidades. Agora, falando de erros e acertos, olhando para trás, quais foram os maiores acertos dele, na sua visão? Bom, acho que já mencionamos alguns. Lançar o Linux como software livre sobre a GPL foi, sem dúvida, o maior acerto estratégico. Isso permitiu que a comunidade crescesse e que o projeto ganhasse a escala que tem hoje. Criar o Git também foi um acerto enorme, mesmo que por necessidade. Para o sucesso do Linux, e a criação de uma comunidade meritocrática focada na qualidade técnica. E os erros? Onde ele tropeçou ou o que ele mesmo reconhece como falha? A comunicação é o ponto mais óbvio e mais discutido.
Por muitos anos, ele foi conhecido por ser extremamente direto, às vezes abrasivo, até ofensivo nos e-mails e fóruns de discussão com outros desenvolvedores. Isso causou problemas. Causou. Afastou alguns contribuidores, gerou polêmicas, criou um ambiente que alguns consideravam tóxico ou intimidador. Ele mesmo admitiu, especialmente depois de um período de afastamento em 2018, que precisava melhorar nesse aspecto, ser mais empático e profissional na comunicação. Ele se afastou em 2018. Por quê? Foi um momento de reflexão. Após algumas críticas sobre o comportamento dele em listas de discussão e a falta de diversidade na comunidade do kernel, ele anunciou que tiraria um tempo para repensar sua abordagem e buscar ajuda para entender as emoções das pessoas e responder de forma mais construtiva. E ele mudou depois disso? Muitos na comunidade dizem que sim, que a comunicação dele se tornou mais ponderada. Ele reconheceu que não ser uma pessoa de pessoas não era desculpa para tratar os outros mal. Ele até falou sobre a beleza do open source permitir que diferentes tipos de personalidade colaborem, mas que isso exige respeito mútuo. Além da comunicação, teve outros erros ou pontos onde ele demorou a agir? Talvez a resistência inicial ou algumas inovações técnicas que não partiram dele. E, relacionado à comunicação, talvez subestimar o impacto social do projeto e demorou um pouco para pensar em estruturas de governança mais inclusivas, além da pura meritocracia técnica. Entendi. E se a gente conectar tudo isso? Que lições a gente pode tirar da trajetória dele? Para a vida, para a carreira? Olha, acho que várias coisas. Primeiro, o valor do aprendizado prático, do botar a mão na massa. Ele não esperou ter todas as respostas, ele começou a fazer para resolver um problema dele. A importância da colaboração também, né? Ele não teria chegado a lugar nenhum sozinho. Fundamental. Mesmo sendo líder, o sucesso do Linux e do Git é um feito coletivo. E a beleza é que essa colaboração funcionou apesar das diferenças de personalidade, focando no objetivo comum. O pragmatismo de novo, focar no que funciona. Sim, não se apaixonar demais por uma única solução elegante se algo mais simples resolve o problema. Aceitar feedback, mesmo que duro, tanto técnico quanto pessoal, como ele eventualmente fez. E ter foco, persistência. Muita. E talvez o mais importante, encontrar algo que te apaixone de verdade. O Linus claramente ama o que faz, a ponto de dedicar décadas da vida a isso. É essa paixão que move a busca pela excelência e a superação dos obstáculos. Boas lições. Agora, vamos por umas curiosidades e aspectos mais pessoais. Ele já veio ao Brasil? Existe algum registro disso? Olha, nas fontes que a gente consultou, não há registros de grande repercussão sobre visitas dele ao Brasil. Existe uma entrevista em vídeo que parece ter sido gravada aqui, talvez numa conferência, mas não encontramos detalhes sobre uma visita específica, com palestras ou eventos marcantes divulgados amplamente. Entendi. E sobre a saúde dele? Alguma questão conhecida? Nada grave que seja público. Ele parece manter um estilo de vida relativamente normal. Gosta de mergulho, como já falamos, que é um esporte que exige certo preparo físico. E outros hobbies, além de programar e mergulhar. Ele menciona gostar de jogos, e parece que já foi bom em resolver cubo mágico também. Mas a programação ainda parece ser o principal hobby e trabalho. E filantropia? Ele se envolve com causas sociais? A maior contribuição filantrópica dele é, sem dúvida, o próprio software livre. O Linux e o Git são ferramentas que possibilitaram inúmeros projetos, negócios e inovações no mundo todo, de forma aberta e acessível. Ele não é conhecido por grandes doações financeiras a outras causas. O foco é um impacto através do código. Faz sentido. E amigos, quem são as pessoas próximas a ele? Provavelmente outros desenvolvedores-chave de kernel Linux, figuras do mundo open source com quem ele colabora há anos. Ele é casado com Tove Torvalds, que foi 6 vezes campeã de karatê na Finlândia, e eles têm 3 filhas. Ele conheceu a Tove na universidade, ela era aluna dele num curso introdutório de computação. Que legal. E rivais ou debates famosos? Além do Tannenbaum? Ah, sim. Teve a relação complexa com Richard Stallman, do projeto GNU, respeito mútuo pela contribuição de cada um, mas visões diferentes sobre filosofia e licenciamento. E, claro, a Microsoft, especialmente na era Steve Ballmer, que chegou a chamar o Linux de câncer. Hoje a relação é bem diferente, a Microsoft se tornou uma grande contribuidora do Linux. O mundo dá voltas, né? Vamos para mais fatos curiosos. Tem vários.
A história do pinguim Tux, o mascote do Linux. A inspiração veio de uma foto dele sendo mordido, de leve, por um pinguim num zoológico na Austrália. Ele achou a experiência divertida e associou pinguins a algo simpático. Já falamos do nome Linus Pauling e Peanuts e do Freaks. Algo mais? Ele é conhecido por trabalhar em casa, de roupão, num quarto silencioso só com um computador, bem low profile. E a recusa da oferta da Apple. Sim, em 2000, Steve Jobs tentou contratá-lo para trabalhar no que viria a ser o macOS X, que, ironicamente, tem base em Unix BSD. O Linus recusou para continuar trabalhando no Linux. Que decisão. Outra coisa. As datas de nascimento das filhas dele estão comentadas em alguns pontos do código-fonte do Linux, como easter eggs. Adorei. E aquela teoria de que a NSA teria pedido um backdoor no Linux? Isso ele mesmo já desmentiu várias vezes. Ele disse que foi abordado de forma meio vaga sobre isso em alguma conferência, mas que achou que era brincadeira e respondeu que não de forma igualmente brincalhona. Ele afirma categoricamente que nunca colocaria um backdoor no Linux. Entendido. Vamos recapitular a criação do Linux e do Git rapidamente. Linux, quando e por quê? Começou no início de 1991. O porquê foi a necessidade pessoal dele de ter um sistema operacional tipo Unix rodando no PC novo dele e a insatisfação com as opções existentes, especialmente o Minix. Começou como um hobby para aprender sobre o hardware 386 e sistemas operacionais. E ele ainda está envolvido hoje. Sim, totalmente. Ele é o mantenedor principal do kernel, coordenado pela Linux Foundation. Ele não escreve mais tanto código para o kernel em si, como fazia no início, mas o trabalho dele hoje é mais gerenciar o fluxo gigantesco de contribuições que chegam de milhares de desenvolvedores do mundo todo, revisar, integrar e dar a direção técnica geral. Ele ainda é o árbitro final. E o Git? Quando e por quê? Foi em abril de 2005. O porquê foi bem específico. A comunidade de desenvolvimento do kernel Linux usava um sistema de controle de versão proprietário chamado BitKeeper, que tinha sido cedido de graça para eles. Mas rolou um desentendimento sobre engenharia reversa da ferramenta e a empresa revogou a licença gratuita. E eles ficaram sem ferramenta. Exato. Precisavam de algo urgente para continuar o desenvolvimento do kernel, que é massivo. Nenhuma das ferramentas existentes na época, como CVS ou Subversion, atendia os requisitos de velocidade, distribuição e integridade que o Linux queria para gerenciar o kernel. Então ele resolveu criar uma nova. Isso. Em cerca de 10 dias, ele criou a primeira versão funcional do Git, focada nesses requisitos. Foi uma explosão de produtividade motivada pela necessidade. E o nome irreverente, Git? É uma gíria britânica que significa algo como idiota teimoso ou pessoa desagradável. Ele disse que nomeou assim por causa dele mesmo ou porque era um sistema estúpido de tão simples inicialmente. Mostra o humor dele. E o envolvimento dele com o Git hoje? Bem menor que com o Linux. Ele passou a manutenção do Git para o Júnior Râmulo, um colaborador de longa data, relativamente cedo, lá por 2005 mesmo. O Linus considera o Git uma ferramenta que ele precisou criar, importante, mas não a paixão principal dele como é o kernel Linux. Entendido. Que jornada, hein? De um estudante finlandês curioso, programando no quarto, até se tornar o arquiteto por trás de duas das tecnologias mais fundamentais do mundo digital hoje. É realmente uma trajetória notável. Mostra essa combinação única de genialidade técnica, um pragmatismo quase teimoso e a capacidade de catalisar e liderar um esforço colaborativo global sem precedentes no modelo open source. E o impacto é duradouro. Linux e Git estão tão entranhados em quase tudo que a gente usa na tecnologia que é difícil imaginar um mundo sem eles. Com certeza. Desde o celular no bolso até as nuvens que guardam nossos dados, passando pela ciência e pela indústria, a marca dele tá lá. Então, o que tudo isso significa, né? Fica talvez uma reflexão. Como essa busca inicial, quase egoísta, de resolver um problema pessoal, um incômodo ali na frente dele, combinada com essa teimosia e a abertura para receber ajuda depois, de acabar gerando um impacto global tão gigantesco, mesmo sem um grande plano mestre desde o começo. Talvez o segredo esteja mesmo em focar em resolver o problema real, o buraco na nossa frente, com paixão e colaboração. Quem sabe o que mais poderia surgir daí?
Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!